Bem-vindos a mais um episódio do programa Contabilidade no Ar, o podcast que tem por objetivo desmistificar a contabilidade, simplificar a contabilidade. Meu nome é Alexandre Ferretti, eu estou aqui com meu amigo Jefferson Barbosa. Ô, meu amigo, tá chique hoje, hein? Olha, bonito, hein? Coletinho da Faria Lima. E o meu amigo Paulo Ferreira. E aí, seja Paulão? bem-vindo aí, Bem, Paulo. boa tarde. O assunto desse episódio é o CPC 47, Receita de Contrato com Clientes. E aí nós trouxemos o Paulo aqui para poder discutir um pouquinho mais essa norma, mais esse normativo contábil. E aí? Pô, primeiro vamos apresentar o nosso parceiro aqui de hoje, Paulo, né? fala um pouquinho para a turma aí que segue a gente. Fala um pouquinho da sua vida e se apresente. Melhor você se apresentar do que nós, né? Não, com Bom. certeza. Fica tranquilo, né? Que time que você torce mesmo? Que é corintiano, né? Eu acho que só veio corintiano até agora aqui. Não, O Peraí, último peraí, campeão peraí. mundial. Nisso aí. Peraí, que eu não faço parte desse... Mas se é bugrino, você não tem como comemorar título, né? Não, nossa, campeão brasileiro, filho. Campeão brasileiro, mas segue aí, Paulão. Conta pra gente aí as suas experiências aí. Bom, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar participando aqui com vocês, né? Pra quem não me conhece, me chamo Paulo. Bom, se eu for falar da minha experiência da vida mesmo, né? De trabalhar, começa da mais aí relevante vai aí, dar um podcast novo. Não, se Só você do que eu voltar lá na trabalhei. Babilônia, não vai dar Isso, eu certo. voltar, dá até vontade de chorar. Bom, vamos lá. Quando eu entrei na auditoria em 2015, em dezembro de 2015 para 2016, né? E você trabalhava na época onde, Paulão? Quando eu entrei, eu trabalhava na Grant Thornton. Na Grão Thornton. Antes Foi a sua disso, primeira experiência na auditoria. primeira experiência. Mas na contabilidade também, Paulão? Você chegou... Não, eu vim de vendas, né? Você não trabalhou em escritório? Eu era esses caras que ficavam ligando pros outros, vendendo TV por assinatura. Provavelmente já ligou cobrando, sei lá, Barbosa. certeza. Ô, louco, meu. Aquelas contas Rapaz, eu tomava atrasadas tanto dela. xingo por telefone, você não tem ideia. E hoje eu xingo os caras, olha como que o mundo mudou, né? O mundo gira, filho. Não, mas eu entrei em 2015, caí meio de gaiato na auditoria, né? Porque eu não conhecia nada de contabilidade, nada de nada. Eu entrei, tava no segundo semestre de economia, não era nem contábeis nem nada. E caí por indicação de um colega meu de sala, que do dia pra noite o cara começou a ir bem vestido pra faculdade. Porra. Do dia pra noite. Falou, Antes ia mano. de bermuda, chinelo pra faculdade, e começou a vir de social. Pô, tá vendendo um Cara, plano de saúde? ficou legal, hein, mano? Eu quero entrar também junto, né? Ele não virou mormon, não? Não, então, religioso não é bem a pegada dele, não. Aí eu fiquei curioso, e na época eu também tava desempregado e tudo mais, eu tinha acabado de sair do seguro-desemprego e falou, cara, tem uma oportunidade lá na minha empresa lá, né? Saiu um pica-pau, né? Ele tinha falado do termo pica-pau, né? Que a gente usa muito na auditoria, né? Aí entrei, tanto que na entrevista fui de alargador, piercing na língua, todo sem entender o contexto do que era a auditoria, né? Bom, fiquei 2 anos na Grant Thornton, depois recebi o convite da Mazars também, onde fiz bastante amizade lá também. E hoje eu completei mês passado 5 anos de evolução, né? Legal, cara, legal. Paulo tá Então, com a gente aí desde 2018, né, Paulo? 2018. Então temos aí 8 anos de experiência aí para o 9º ano já, né? Pô, não, puta, bacana aí, né? Pô, e tem no bastidor aí, você tava contando umas histórias bacanas aí, né? De contabilidade aí, né, cara? Porra, você já maximizou bastante coisa aí, né? Usando a contabilidade, né? Tô vendo aí que, pô, tem uma tatu aí bacana aí. Minha tatuagem é tudo a base da permuta, né? Porra, cara. Você troca com imposto de renda? Troca por imposto de do renda, cara lá. Limitidaz, Abrimei. Porra, Uma ou outra eu paguei, que o resto foi tudo na permuta. Pô, mas quem que faz tatuagem e pede nota, né? Deve ter, né? Não, tem. Trabalhei no escritório de contabilidade, né? E que um dos clientes era um tatuador, cara. Que eu ia lá buscar nota, trazer pro escritório. Porra, filho. Mercado formal isso aí, meu. Inclusive, se tiver tatuador por aí e quiser trocar também o serviço por tatuagem... O Paulão tá querendo cobrir o corpo. Não, pô. É isso aí, Paulão. Você vê que ele não perdeu o espírito comercial. Não, Venda, hein? Ele não perdeu isso.
Mas vamos voltar aqui agora Então, falando no tema, como né? um cara que conhece bem aí o ramo, né? De venda, né? De vendas, E né? tá trazendo um cara certo pra falar né, dessa norma, hein? Exatamente. Foi pensando nisso. É, velho. Então, qual que é o conceito de receita, cara? Porque nós estamos falando de um normativo aqui, de um CPC que trata de receita, né? Qual que seria o conceito de receita para a turma que está entrando agora, né? O que passa pela tua cabeça no primeiro momento, Paulão? Bom, receita pra mim, né, hoje com a experiência na contabilidade e tudo mais, a receita é o que você ganha com o que você vende, né? Você vende alguma coisa, você recebe alguma coisa em troca. Puxa vida, você sabe que você me fez lembrar, né? Há um tempo atrás você estava contando uma história aí, quando você era empreendedor, né? Pô, sabe que o Paulão foi empreendedor, né, cara? Paulão vendia o quê? Vendia Ice cream. Ice cream. Ó. Ó. Empreendedor do ramo de sobremesas e... Sobremesas geladas, né? Sobremesas geladas. Gelato, né, hoje em dia, né? E qual que era a receita que você... Era o valor do picolé, né? Perfeito. Então, olha, para quem tá chegando aí na contabilidade agora, a receita é o valor que a gente paga para ter um bem ou um serviço. Sim. Tá? Então, olha só que interessante aí, né? Então, vamos caminhar um pouco nesse conceito aí, Alexandre, né? E pensar o seguinte, nós estamos falando do CPC 47, né? 47. O que tem de curiosidade nesse CPC 47 que a correspondência dele tá lá no IFRS 15? Você lembra de algo que é interessante, que vale a pena chamar a atenção de curiosidade aí, Paulão? O Paulão, eu acho que você quer dizer do 30, dos antigos? Não, tinha uma questão numérica também. Tá. Agora lembrei. Me perguntou? Agora do 30 lembrei. mais do 17. É uma coincidência, né? Do CPC 30 e o CPC 17. Hoje eles têm uma junção, que é o CPC 47, né? E somando o 30 com o 17 dá o 47. Então, foi revogado o 30 e o 40, e o 17, né? Para a turma que está chegando agora, esse assunto, ele era picado, vamos dizer, né? Esse assunto de receita, ele estava aqui, estava ali, estava no CPC 30, no 17, tinha ICPC, enfim. E aí ele foi, vamos dizer, consolidado no 47, né? Perfeito. Aí uma outra coisa que eu quero aproveitar e chamar a atenção, né? Para quem está chegando, né? Na contabilidade, né? Nós temos dois grandes referenciais conceituais. Um são as normas internacionais, ditas aí, né, pelos IFRS, né? E o US GAAP, né? Como é que então, é? IFRS. IFRS, tem um jeito chique de falar, pô, né, pô. Pra mim era só IFRS. Não, Gastou agora, hein? Tem uns caras aí que falam de jeito chique, né? Então, olha que legal. É o primeiro projeto em conjunto entre o IASB e o FASB, né? Que bom, né? Que saiu isso, né? Então, pensando assim na questão da convergência, então foi um trabalho assim árduo entre as duas, né? Entre os dois órgãos para desenvolver, né? Um referencial conceitual que é aplicado tanto nos Estados Unidos como no resto do mundo, né? Então a gente pode dizer o seguinte, na medida em que nós, né, profissionais da contabilidade, tenhamos ali esse conhecimento aprofundado, nós podemos fazer contabilidade lá nos Estados Unidos, gente. Olha que legal. Sim. Pelo menos o reconhecimento de receita vai ser igual. Pelo menos a parte conceitual, sim, né? A parte de receita vai estar igual. Mas vamos lá, Ferretti, tem algo aí que você quer chamar a atenção aí? Você gosta de chamar a atenção no tripé, é isso? Para o pessoal que já segue, a gente que já tem acompanhado, a gente sempre faz questão de traduzir um pano de fundo, porque todas as regras contábeis, elas trazem ali o triângulo do reconhecimento contábil, da transação contábil, que é o tripé, que é a mensuração, o reconhecimento e a divulgação. Então, isso aí, em toda norma, nós teremos essas três figuras aí. E para facilitar a mensuração, o reconhecimento e a divulgação, o mercado, ele meio que criou uma dica, roteiro, vamos dizer, um roteiro, foi isso? Um roteiro, né? A gente pode falar que é um roteiro ou um guia, né? Um passo guia, a passo. né? Porque se você pegar a norma em si, ela é bem extensa e é até bem... 43 páginas de norma. É chato de ler, vamos falar a real. Eu acho que até o pessoal que
lá do CPC, nas reuniões, deve ter ido muito cafezinho ali, água discutindo o assunto e tal. Ele é cansativo, né? Ele é cansativo. Porque por ser um termo muito técnico, né? Exatamente. O mercado fez um guia, né? Que são esses 5 steps para facilitar. Nada mais do que encaixar ali as situações nesse tripé de mensuração, reconhecimento e depois a divulgação. Ó, antes da gente seguir aí falando, eu gosto de destacar o seguinte, que o reconhecimento de receita, ele é um dos maiores problemas problemas não, eu vou colocar de uma maneira mais elegante. Desafios, né? É o maior desafio da contabilidade. desafio. Por quê? Quando a gente pega, né, a demonstração de resultado, é a primeira linha. Sim. Então, é ali que vai determinar, né, o tamanho daquele número vai determinar se a empresa vai ter lucro ou É prejuízo. isso aí. E geralmente é a linha que mais chama atenção, né? E isso. Então, muita gente, Exatamente. muito analista de mercado olha, como é que faturou quanto faturou esse ano, quanto faturou ano passado, Sim. pô, a empresa tá em crescimento ou não tá? Eu confesso que quando eu particularmente, a primeira coisa que eu faço quando eu pego uma demonstração financeira é ver o lucro. Essa é a primeira coisa que eu faço. Já lá embaixo. Eu vou lá no bottom line, lucro, prejuízo. E aí sim eu vou para a receita. Sim. E aí eu faço uma análise primeiro da DRE e depois eu vou para a situação patrimonial. Sim. Né? Mas é curiosidade, não quer dizer que está certo ou errado. Não tem certo ou errado, Eu né? acho que cada um vai criando um hábito, né? Tem gente que prefere ir direto pro patrimonial, mas a minha curiosidade de cara ali, a maior curiosidade é ir pro bottom line. Mas, de fato, a receita é o maior desafio por conta de tudo isso que nós vamos comentar daqui a pouco. Sim. Assim como nas outras normas, a mensuração é sempre complicada. Porque a mensuração, o pessoal tem que ter em mente o seguinte, o que é a mensuração? É atribuir valor. Atribuir valor. Sim. E aí, né, para a contabilidade, né, atribuir valor sempre vai ser um desafio, né? Lá no primeiro podcast, né, a gente estava aqui com a nossa host, né, Fabi, e ela perguntou, mandou até aquela piadinha lá, cara. Falou, perguntaram pro contador quanto que é 2 mais 2, e a resposta é... Quanto você quer que dê? Quanto você quer que dê, né? Exatamente. Essa piadinha e aí, clássica, mas né? você sabia que depois teve um cara que, depois quando ele saiu, teve uma reposição, né? E aí quem foi contratado foi o cara que perguntou quanto você quer que dê e quando que você quer contabilizar. Que é o reconhecimento. Então isso aí já foi um pouquinho além. O cara já foi além, né? Você veja o cara sofisticando aí. Sofisticou ali, poxa. Não é só quanto você quer que dê. Mas quando você quer que eu contabilize. Essa é a grande questão. Então, olha só, para quem está começando na contabilidade, não é simples. Por isso que não é uma ciência exata. Poxa, você tem uma questão de atribuir valor, que gera muita discussão, e no CPC 47 gera mais ainda. Você falou que é difícil o negócio. Você sabe que eu tava brincando com o Paulão, entramos lá no chat, né? Chat GPT, né? Esse é o nome, né? Sim. Entramos lá. Não é GPT. Não é? É chat GPT. GPT. Tá lá. Vai rasgar o inglês agora. Agora que não, os caras tá tudo chique. Tá? GPT. IFRS. Meu, cara, perguntamos lá pro cara, me dá as dicas aí, né, de reconhecimento de receita. Lá no finalzinho, o chat colocou assim, olha, esse assunto aqui, fez um disclaimer, né? Disclaimer, tá? Fez lá um destaque, né? Chamando a atenção o seguinte, olha, esse assunto aqui é complexo e vai ter a necessidade de você consultar um especialista. Contadores. Você vê que, mesmo para inteligência artificial... Se até ele falou, né? Hoje em dia, se ele falou, né? Felizmente, para nós, isso é algo que a inteligência artificial vai demorar para substituir, ou talvez nem venha substituir. Talvez não é. Porque isso depende do julgamento. Eu acho que não vai exatamente por causa disso, porque depende do julgamento, né? Isso é uma coisa que a IA não vai conseguir pensar. Não vai, porque né? Não tem como você colocar, não tem... Essa questão da contabilidade, né? A contabilidade é interpretativa, né? É pura interpretação. Mensuração, quanto atribuir de valor e quando reconhecer.
Mas a gente estava comentando aqui dos 5 steps aí, do passo a passo, do guia, né? Que o mercado acabou, quando resumiu ali, poxa, 40 e tantas páginas. Meu irmão, tem que criar uma forma de pensamento. Tem que criar um direcionamento, né? Um direcionamento. Tanto que esse é o objetivo do CPC, né? Que é simplificar a forma de reconhecer a receita, né? Porque não é fácil, né? Como a gente estava conversando. E era muito mais complicado, né? Esse é o objetivo do CPC e o nosso aqui como podcast de ajudar a descomplicar toda essa situação aí. Então, vamos para o primeiro passo aqui, né? Identificar o contrato com o cliente. Puxa. Então, vamos lá. Vamos explorar a questão contrato, né? Aí tem um quebra de paradigma, né? Aí é um negócio importante, né? Fala aí, Paulo. Porque o contrato, né? Quando saiu o CPC em 2018, saiu essa questão. Ah, não, agora é tudo por contrato e não sei o quê, né? E eu comecei a interpretar com a minha cabeça de pica-pau ainda, né? 3 anos de auditoria. Pô, então toda loja agora, em vez de eu pegar nota fiscal, vou ter que assinar um contrato para comprar um produto, né? E tudo mais. E, na verdade, não, né? Ele só ele desmistifica, né? Que o contrato tem que ser algo formal, assinado, reconhecido em cartório, com um monte de folha, com objeto e tudo mais, né? O contrato, nessa interpretação do CPC, ele pode ser algo formal, né? Você conversar com a pessoa, informal, né? No caso. Informal. Isso, né? Não é um contrato tácito, né? O CPC quer dizer que receita de contratos não é vai existir o contrato, pode existir, mas necessariamente não tem a figura, né? Não precisa ter a figura. Um pedido pode ter força de contrato, uma prática de mercado. Exatamente. Quando eu fiz o técnico de contabilidade, tive uma matéria de direito e tal, e isso foi uma das coisas que eu aprendi. E quando veio a norma, né? Receita de contrato com clientes, e eu tive a oportunidade de fazer um treinamento que diziam isso. Não necessariamente tem que ter um contrato assinado. Aí eu lembro, então o contrato, juridicamente, se você tiver outras provas, você consegue dizer, eu tinha um contrato contigo. Né? Um e-mail, um pedido, enfim, né? Então, essa identificação do contrato é isso. É aquele acordo. Sim. Então, de fato, né? A gente precisa ali nesse momento, assim, entender como a operação de venda, né? De um bem ou serviço, ela se concretiza. Então, a gente vai ter que ter, nós contadores, né, e os auditores também, consequentemente, precisam parar para refletir sobre, como é que essa operação de venda aqui funciona? Que bem ou serviço que o cara está vendendo? Então, esse é o pontapé inicial. Perfeito. Esse tipo de contrato, vamos pensar na prática, que não é formalizado do jeito que a gente está acostumado, várias páginas e tal. Quando ele for uma entrega de um produto mais simples, uma mercadoria ali, que você produz, entrega, pode ser um pedido. Dificilmente vai ter um contrato, né? Não é o rotineiro, não é o trivial. Aliás, tem operações que às vezes não tem pedido. Não tem pedido. O cara liga lá, preciso do produto X, estou entregando e... No mercado. Nós compramos recentemente um toner para a impressora. Qual que era a formalização? Era uma mensagem no WhatsApp. Preciso do produto X, manda foto. Deu 1 hora, o motoboy chegou, colocou o cartucho, estava pronto. Perfeito. Ele auferiu uma receita ali naquele momento. Sim. Né? E não tinha nenhum contrato formal. E às vezes também o pagamento ele pode ser evidência de um contrato, né? Igual a gente estava discutindo anteriormente, né? Então, perfeito. É a melhor evidência da receita, né? Que de fato teve ali uma transação. Sabe o que eu penso que é importante a gente também dar um passo atrás e fazer uma reflexão? Puxa vida, como é que antes... Qual que era a prática anterior? Como é que funcionava, né? O reconhecimento de receita. Então, vamos lá. Não que isso não ocorra, pelo contrário, acontece muito ainda, né? Mas em muitas empresas, o reconhecimento da receita é pela emissão da nota. Sim. Né? Então, tá certo? Então, olha só. Mas olha só que interessante. Então, quer dizer que lá atrás o reconhecimento... A prática de mercado era emitir uma nota fiscal, mas reconhece a receita. Parar para pensar por quê.
Não, mas por que que isso acontecia e ainda acontece muito ainda? Porque para fins tributários, né? Já foi a receita, A né? receita acontece quando emite a nota. Sim. Agora, Na maioria das situações. E lembrando que a contabilidade ela se moldou para atender o fisco, Sim. e não para atender o sócio. né? Isso. Então, Então, aí... esse é um papel importante das normas internacionais, né? Ou mesmo do ESGAP. Ela está moldado para atender o investidor, o cara que toma a decisão. Sim. Mas eu quero explorar um pouco essa questão da nota fiscal, fazendo uma brincadeira aqui. Quem aqui já foi comprar um produto e a pergunta que era feita: você quer nota? Quer dizer então que se não tem nota, não tem receita? agora mudou um pouquinho, né, Paulo? Agora vai CPF na nota, Vai CPF na nota? Não, quer dizer que agora tem... Por quê? Tem um cashback aí, né? Só mudou a frase, né? Mas o objetivo é o mesmo, né? Então, exatamente. Então veja só, quer dizer, mas porque como a contabilidade estava enviesada pro lado tributário, então o cara quando te perguntava, você queria a nota? E você falava que não precisava, quer dizer que aquele empreendedor ali viu uma oportunidade de não pagar imposto. Sim. Né? Então, o leãozinho ficava triste, né? Mas voltando para a norma aí, vamos voltar para a norma agora. Mas eu queria só explorar um pouco essa questão da emissão da nota, né? Porque, vamos lá, a emissão da nota é a parte fiscal, né? Isso quer dizer que a empresa poderia reconhecer mesmo essa receita? Depende. Antigamente? Vamos lá. Existe, na grande maioria das vezes, um casamento temporal ali entre a emissão da nota e, de fato, o que nós vamos chamar daqui a pouco a atenção, que é a obrigação de desempenho. Isso. Que antigamente tinha outro termo, né? Que era a transferência do risco, né? Exatamente, bem lembrado. O Paulão lembrou bem, né? Que assim, de fato a gente começa na contabilidade no Brasil reconhecendo receita pela emissão da nota. Aí a gente tem uma evolução. Tem uma evolução né, do tratamento contábil. Que passa a discutir, olha, a gente deveria reconhecer a transferência do risco, né? e do benefício para outra parte. Que tinha a questão lá do Incoterm, né? Que é a entrega a transferência do risco, né? Isso. Continua tendo essa questão do Incoterm, né? Olha que nome bonito também. Só vocês falam inglês agora. São as condições de negócio, né? Como o cara vende, né? O cara vai entregar, vai cobrar o frete, vai entregar na tua casa, não, ou você vai ter que retirar. Isso, para a turma que tá tentando entender, era basicamente, eu tenho uma mercadoria, né? E aí eu faturo essa mercadoria para transportar, e aí quando é a transferência do risco e do benefício? Quando eu entrego para ele, ou quando ele retira, por isso que tinha a questão aí do frete. Isso, né? Por que tinha isso? Porque em alguns momentos, o meu produto tá pronto, eu já cumpri minha obrigação, você que não vai retirar. Sim. Você não vai retirar porque você não quis. Sim. E existe aquela questão, né? Por exemplo, a responsabilidade do frete é de quem comprou. Pô, se o caminhão saiu da minha empresa aqui e aconteceu algum acidente com ele, pegou fogo, minha receita foi. Então, mas existe uma discussão muito grande que que agora a norma traz um aspecto diferenciado, que é o cara ele tá sendo beneficiado do produto? Sim. Né? Tá em trânsito. Mas eu já emiti a nota, era CIF, era FOB. Ele está sendo beneficiado, ele assumiu o controle daquele produto? Essa é a diferença, né? Então, houve uma mudança de essência aí no momento do reconhecimento. Isso, da forma de pensar. E vou dizer assim, que isso está atrelado também à mudança nas formas de negócio. Quando a gente começar a repassar aqui pelos 5 passos, né, de reconhecimento de receita, a gente vai perceber assim que, poxa vida, tem várias empresas se modificaram na forma de fazer negócio. Sim. Sim. E, naturalmente, a contabilidade precisou olhar para essa questão de uma maneira mais ampliada, né? Com maior carinho, né? Então, a norma, né? O CPC 47 ou o IFRS 15, ele traz esta preocupação. Então, tá lá no primeiro passo, né? Que é identificar a existência de um contrato ou algo similar a um contrato. Sim. Tá? Qual que é o segundo passo? O segundo passo... Lê pra gente aí, Paulo. O segundo passo, a identificação da obrigação de desempenho, né? Opa, aqui começa já... Vamos falar assim, aqui o negócio começa a descer num nível, né?
de a gente olhar o seguinte, o que é uma obrigação de desempenho? Que começa a azedar a marmita. Nossa Senhora. Aqui é... E o que é a obrigação de desempenho? Basicamente, o que eu vou te vender, né? O que eu vou te vender com a troca com o que eu vou receber. Então, quando né? você vendia sorvete, a obrigação de desempenho era você dar o sorvete na minha mão. Entregar o sorvete, sim. Exatamente. Vamos usar esse exemplo aí. Só que, eu te liguei lá, falei, Paulo, tô com uma demanda aqui, nós estamos fazendo uma confraternização de final de ano aqui. Traz aí pra gente 20 quilos de sorvete aqui. Então, qual que seria a identificação da obrigação de desempenho? Bom, era identificar no nosso acordo o quê? A entrega do sorvete, né? Que é o objeto, né? A prestação, né? Isso. Que era entregar o Sim. sorvete para que eu tivesse condições de usufruir. Sim. Certo? Então é exatamente isso. Numa situação dessa, em tese, bem simples. Mas você parte para outras situações que é bem mais complicada. Isso. Então veja só. Quando a gente pega esse exemplo, né? Ou um outro bastante claro, quando a gente vai no supermercado, né? O cara entregou o sorvete, né? Você passou no supermercado, passou no caixa ali, pagou, emitiu a nota. Então, a nota fiscal, numa situação dessa, às vezes coincide exatamente com o mesmo momento em que o vendedor, né? A empresa que está vendendo o produto ou o serviço... Acontece toda a transação. Acontece toda. Então, a gente poderia dizer que é comum, né? Ser o mesmo momento. Sim. Agora, tem situações que são mais distintas, né? Pensa num bem de capital, numa máquina que leva um tempo para ser construída. E vai tudo picado, né? Bom, então, a gente tem exemplos clássicos, né? A construção de um navio, Sim. a construção de uma usina hidrelétrica, Perfeito, né? Sim. Um apartamento, uma casa. Que era o que o contrato, o CPC 17, né? Extinto, trazia, que é a figura do contrato de construção, o contrato de longo prazo, né? Puxa, aí quando você demora, né, algum tempo para produzir isso, qual que é a obrigação de desempenho? Então veja que aí, né, nos contratos de longo prazo, foi aí que eu diria que, assim, provavelmente foi a maior parte de discussão entre o FASB e o IASB. Com certeza. Por quê? Porque na norma norte-americana, né, ela tinha, em algumas orientações, ela tinha o viés, né, de olhar o que a gente fala no termo em inglês, né, os milestones, né? Então, os momentos chaves ali de cumprimento das obrigações, né, para determinar se poderia ou não reconhecer a receita. E até vou dizer para vocês o seguinte, o primeiro contato que eu tive com o IFRS 15, né, que é o CPC 47, cara, quando o pessoal começou a falar dessa norma, falou assim, mudou tudo. E aí... Mas tava pintando mais feio do que Meu Deus do céu. Isso. E aí, quando a gente entrava nessa questão das obras de longo prazo, né, nos contratos de longo prazo, falava assim, agora só pode reconhecer no final. Então criou assim uma intensa discussão. Então, porque qual que é a obrigação de desempenho de uma máquina que vai ficar pronta, que vai levar 3 anos para ficar pronto? De um apartamento. Você comprou um apartamento. Puxa, em tese, a obrigação de desempenho, e aí eu vou dizer porque em tese, é a entrega da chave. Ó, tá aqui, você já pode liga mudar. A máquina, tá funcionando? Tanto que esse tipo de contrato tem previsão de funcionamento, né, e tal. Sim. Tudo mais. Então você só dá como entregue quando você deixou funcionando. Mas, e aí eu queria trazer uma figura aqui, que é o item 35 da norma, que ele fala desse tipo de situação para contratos de longo prazo, que é o reconhecimento do Percentage of Completion, que é o POC. O POC, né? Famoso POC, né? E aí, vamos entender por que é essa situação. Mas eu vou reconhecer só no final? Não. Por que, Barbosa? Então, aí a gente tem que pensar na utilidade da informação, né? Porque a informação contábil, né? A própria norma está dizendo que eu tenho que ajudar, né, ao tomador de decisão a entender o que está acontecendo com o negócio. Eu só vou contar para o empreendedor, né, para o investidor, que ele teve prejuízo, né, ou teve lucro só no final?
Então... Imagina essas construtoras aí, o negócio virando água, né? E aí vamos pensar no item 1, por isso que tem uma sequência, não foi feito à toa, né? O item 1 é identificar o contrato com o cliente. Agora, esse tipo de contrato, ele não é um produto que eu faço de prateleira. Perfeito, Sim. Mas você tem estoque de apartamento, você constrói apartamento, eu posso transferir de A para B, né? O comprador inicial não necessariamente vai ser o que vai pegar a chave no final, mas existe um contrato, né, de venda daquele apartamento, né? Então assim, eu posso depois adquirir, a construtora pode adquirir novamente. Pode. Mas existe já um contrato daquele apartamento com aquelas condições que você aceitou. A máquina, né? Puxa, eu vou construir uma caldeira que demora 3 anos para ficar pronta. A caldeira tem especificações que você aceitou, que a sua empresa aceitou na assinatura do contrato. Logo, se eu estou produzindo naquela timeline já definida, que são as famosas medições, eu estou cumprindo minha obrigação de desempenho. Perfeito, porque o produto é muito específico, ele só serve para você. Aquela caldeira, ela é específica para aquele lugar, para aquele terreno. Eu vou dizer o seguinte, quando a gente está falando aqui do mercado imobiliário, né, para tentar pacificar essa discussão, a própria CVM, né, ela emitiu um pronunciamento para orientar as empresas a continuarem fazendo o POC, tá? Por quê? Porque o mercado ficou ali na dúvida, né? Aí na dúvida falou, pô, peraí, pegou fogo o negócio, pegou né? fogo, deixa o xerife do mercado entrar e falar, não, gente, segue com aquela mesma informação, até porque ela tem utilidade. Com certeza. Ela tem utilidade. Então, a despeito que eu diria assim, cada um pode ter uma leitura mais distinta, que eu quero ouvir o pessoal que discordar aí, pode colocar os comentários. A despeito que o reconhecimento de receita de longo prazo, muita gente fala que não está lá previsto, a gente entende que está lá, nesse item, no item 35, ele está previsto lá o conceito. Tá? Mas vamos, para quem não tem muita intimidade com o assunto, quer entender um pouquinho mais, o que seria o POC? Como que nós poderíamos explicar de uma forma mais didática? De uma forma didática, a gente pode pensar assim, vamos imaginar que a gente tenha... imaginar não, na prática toda empresa vai fazer um projeto de longo prazo, ela tem um orçamento. Perfeito. Tá? Ela tem um orçamento. Sim. E ela vai executando esse orçamento ao longo do marco zero até o final do projeto. Tá? Então significa dizer que a cada dia, eu vou tendo ali alguns custos que eu vou incorrendo. Né? E eu deveria reconhecer as receitas de maneira proporcional. Sim. Tá? E é claro que vai ter algum momento que os custos podem estar escapulindo ali daquilo que está orçado. Então é o momento de revisar. É o momento de revisar. Né? De fazer uma reflexão. Poxa vida, qual... temos que revisar. Então, se eu tinha ali uma situação de margem que tinha uma margem ali de 30, passou um período ali, a margem caiu porque os custos aumentaram. Opa, vou lá e corrijo isso. Porque é muito factível. Então, pensando num contrato de construção de um imóvel, por exemplo, seria pegar o orçamento e vir atribuindo a receita, o valor da receita, conforme o valor dos custos incorridos, na mesma proporção. Na mesma proporção. Então, se demorar 3 anos para eu completar a obra, quer dizer que durante 3 anos eu incorri com custos, mão de obra, cimento, ferro, areia, tijolo, tudo isso eu vou reconhecendo a receita proporcional. Exatamente. Se eu fosse usar uma figura de linguagem, será que a gente... Vamos pegar um percurso do quilômetro 1 ao quilômetro 100. Cada vez que eu andar 1 quilômetro, é um pouco do que eu posso reconhecer de receita. Perfeito, exatamente. E custo, né? Exatamente. Usar essa figura de linguagem que é mais fácil de compreender. Isso aí, perfeito, nós estamos Paulão. falando muito de POC para contrato de construção. Sim. Mas nós temos também outras situações. Né? Qual que seria? Vamos pensar num outro exemplo aqui. Auditoria? O serviço, né? Serviço de auditoria? Sim. Porque, na prática, a auditoria, a gente, numa situação normal, a gente vende ali em agosto, setembro, começa a fazer um planejamento em setembro, outubro,
né? Inventário, pré-balanço. Sim, todas as etapas, né? Controle interno, final, né? A sim. avaliação de controle interno ali em outubro, novembro, para poder... Depois nós temos uma revisão tributária, revisão trabalhista que pode acontecer ali entre, vamos pensar, dezembro, janeiro. E a finalização do trabalho ocorre, vamos pensar, janeiro, fevereiro ou março, abril. Isso. Enfim, então nós temos uma timeline ali de 6, 7 meses que o trabalho aconteceu nesse período. Sim. Se eu vier e reconhecer a receita conforme os recebimentos, não está correto. Sim. Certo? Se eu reconhecer a receita só no final, eu vou ter o último semestre vai ser fraco, vai ser um prejuízo danado, né? Para o primeiro ser, porque no Brasil a data base, via de regra, é dezembro, né? Então, de fato, assim, é só a gente pensar o seguinte, qualquer negócio que levar mais de um mês, para eu entregar o meu produto, o meu bem ou serviço, eu poderia usar dessa sistemática para fazer o quê? O grande desafio da contabilidade, reconhecer receita e custo no mesmo momento, fazer essa correlação. Perfeito. E essa correlação é fundamental para saber qual é a margem que a empresa está obtendo. Agora uma pergunta. Vamos contar que eu tenho um serviço de assinatura. Que você vai lá, paga todo mês lá a sua revistinha da Veja. O reconhecimento da receita. Eu reconheço ela conforme eu vou pagando os boletinhos que eu vou ter na assinatura ou pelo contrato inteiro? Então vamos lá. Essa pergunta ela é interessante e me dá a oportunidade de dizer que a gente tem que desvincular a questão do recebimento Sim. do reconhecimento de receita. Então, se eu tenho um contrato de 1 ano, eu deveria reconhecer isso de uma maneira proporcional ao ano. Sim. Tá? E a questão do recebimento, eu vou o quê? Eu vou baixando o meu contas a receber. Mas o recebimento está muito próximo do reconhecimento, né? Pode estar Que é muito o que nós próximo. comentamos de casar Pode, ali na linha temporal, Sim. dentro do mês ou... Mas tem um outro exemplo, falando ainda de identificação da obrigação de desempenho, vamos pensar num hospital que o paciente ele interna, vamos pegar ali final de novembro Sim. ou novembro. Só que ele ficou internado até janeiro, fevereiro, Sim. certo? E aí? Quando eu devo reconhecer a minha receita? O Só Barbosa depois da acabou. alta? Na alta do paciente? Né? Quando eu emito a fatura para o meu plano de saúde lá, que é meu cliente? Então, a gente vai ter várias práticas, né? Nesse mercado aí, a gente vai ter práticas distintas, né? Que a empresa, no caso aí, o hospital, ele pode adotar. Sabe o que é o curioso do reconhecimento de receita? Tem uma questão também, né? Quando a gente está pensando em resolver um problema contábil, a gente tem que olhar qual que é a prática do setor. Porque aí, na hora que a gente for comparar as informações, eu estou comparando com os mesmos critérios. Perfeito. Sim. Então, o reconhecimento de receita seria melhor se a gente fosse reconhecendo ele proporcional aos também. custos, né? Perfeito. Porque mesmo que ele não tenha tido, vai ter, obviamente, mas ele está internado, ele está usando o serviço de hotelaria do hospital. Certo? Então, esse reconhecimento de receita, ele deveria ser também mensal, porque se eu reconheço essa conta só, lá em janeiro ou fevereiro, quando ele teve alta, Sim. pô, todos os custos de medicamento, mão de obra, foram até dezembro ignorados, né? Eles foram reconhecidos no tempo que eles incorreram ali, Sim. né? Que eles foram dispensados um medicamento, mas a receita descasou do custo. E olha uma coisa engraçada, né? A gente tá falando aqui, a gente falou de diversos segmentos diferentes aqui. E o conceito é o mesmo. O conceito é o mesmo. Essa receita. Porque Imagina a como é que norma era antes, simplificou. né? Que antes devia ser um forfé danado. Cada um reconhece um jeito, né? E era. Tanto que nós sabemos que tem hospital que reconhece nessa fatura. Sim. Que não está correto. Mas na prática, de um ano para o outro, é muito pequeno. Mas não está correto. Não está correto. Mas o que eu vou chamar a atenção aí? Nesse exemplo que a gente está usando. O que ele deveria fazer? Na medida em que ele quer reconhecer a receita somente lá na alta, né? Quando vai emitir a cobrança. Isso. Então, significa dizer que ele precisa pendurar no estoque todos os custos relacionados a esse paciente.
Então, porque se ele jogar tudo pro resultado, aí eu vou ter um descasamento. Então, mas aí, então, vamos lá. A dica pra turma que trabalha em hospitais aí, tá doida pra saber como que é a receita. Existe uma figura que a gente chama de alta administrativa. Sim. Né? Então, por que é uma alta administrativa? Porque o paciente está lá ainda no hospital, ele está internado. Mas no final do mês, o hospital apura todos os custos e faz como se fosse uma alta... uma alta fictícia. Só fictícia para fins de só para fins receita. financeiros. Perfeito. Então, todo mês ela pega lá quanto que ele utilizou de medicamento, quanto que foi de mão de obra, né? O cara tá lá ainda tomando o soro taxa dele. de sala. Puxa, quanto que seria essa alta hoje? X. Reconhece na receita. Então, e aí lá no final, ela faz de fato a emissão, o envio, a emissão da fatura, que é então, a cobrança. Olha só, o que é importante a gente entender? Quando a gente pega essa prestação de serviço ou entrega de um bem que leva mais de um mês, eu tenho que ter vários controles, né? Então, quando eu exemplifiquei aqui que o hospital deveria estar pendurando ali no estoque, já que ele não reconheceu receita, deveria estar pendurado. Para quê? Para não poluir o resultado de maneira equivocada, senão eu ia só ter despesa, o custo ali, Sim. né, sem nenhuma receita correlacionada, porque esse é o papel da contabilidade. Correlacionar receita com custo no momento certo. Então, a questão do reconhecimento, quando a gente discute o que a norma fala do reconhecimento, ela está preocupada assim, qual que é a época que eu vou reconhecer, ou seja, qual que é o momento, tá? Então, a gente precisa ter controle, tem que ter, e isso parte aqui, hoje, naturalmente, graças a Deus, a gente tem sistema para ajudar. Que nem você acabou de falar lá, o sistema alimenta lá, dá alta médica, né? E olha só, falando de hospital, antigamente esse setor de faturamento, ele era um setor enorme, com muita gente, porque era realmente manual, onde o pessoal tinha que fazer ali a conta e poder fazer o faturamento. Na época, com certeza, poucos hospitais, apenas os hospitais que tinham sistemas, que faziam esse reconhecimento de receita correto, a maioria. Quem não tinha sistema... então, porque aí o cara ele usava o que? A prática passada. O que é? É sempre emitir com base na nota. Sim. Né? E o que era pior, né? E o custo? Quando que ele reconheceu? Reconheceu na dispensação ali. Então ficou... Quando usou o medicamento. Então, ficou descasado, né? Ficou descasado. Então, isso é prejudicial para a qualidade. Para a informação. Sem né? dúvida. Então, você passa a desconhecer qual é a rentabilidade ali daquela prestação de serviço ou daquele bem. Tá? Não fica preciso, né, a informação. Não. Definitivamente não. Legal. E vamos lá, qual que seria o terceiro passo desse guia, dessa orientação? Então vamos lá. Então a gente já identificou o contrato. Identificamos o contrato. Identificamos lá a obrigação de desempenho. Isso. Falta identificar o preço, né? Qual que é o preço da transação? Então, olha só que legal, né? Esta norma, quando ela criou essa questão do preço, falou assim, pô, mas parece que tá fácil, né? Tá claro, né? Parece que tá claro. Pô, tá lá no contrato, né? Tá lá no contrato. Por que ela trouxe atenção para isso? Ela trouxe atenção porque tem alguns contratos que o preço que tá lá tem algumas condições, né? Exatamente. Ou até diria o seguinte, você não está comprando só um bem, você está comprando um bem e vem lá um serviço. O nome bonito, né? O combo, né? Sim, o combo, né? Tô comprando um combo, 3 né? em 1 aí, 3 né? em 1, né? Então, pera lá, quer dizer então que eu preciso segregar o preço pela obrigação de desempenho? Sim, é isso que a norma está falando. Porque são coisas distintas que você está entregando para o seu cliente. Você está entregando um bem, você está entregando um serviço. Então imagina, um determinado produto que eu tenho garantia, eu tenho que separar. Sim. Desconto. Né? Eu tenho que adequar essa informação. E o Paulão falou que ele foi vendedor do que mesmo? Além de sorvete. Ih, eu vendi tanta coisa. Ele falou que ele... Internet, né? Internet. Nossa, verdade. Cara. Você imagina as empresas, né, de internet que estão vendendo ali um combo, né? Que é o serviço de internet, TV por assinatura. Na minha época eu vendia... Telefone. Já vendia o Starlink na época. Rolou. Não via.
Na minha época, isso vendia muito, né? Esse serviço de 3 em 1, né? TV, telefone e internet. Mesmo o telefone já tava ficando um pouco obsoleto, né? Se você reconhecer a venda só do combo, né? A receita só com combo, daquela época, você olhar hoje, a receita caiu pra cacete. Porque a tecnologia foi evoluindo, né? Hoje em dia nem todo mundo mais assina telefone ou TV por assinatura. Então a gente poderia... olha só. Lá no racional da norma, né? Qual que é o objetivo da norma? Ela quer gerar informação útil sobre a receita, pensando aqui na natureza dela. Sim. Tá? Então, quando eu penso na natureza, eu tenho que segregar essa receita. Então, eu preciso entender, olha, eu tenho um bem aqui, né? Eu tenho um serviço, eu tenho uma garantia. Então, essa segregação por transação, pegar o preço ali, determinar, e é claro, né, que tem um belo desafio aí, né? Sem dúvida. Uma empresa que vende sistemas, né, que ela tem ali a implantação do sistema e tem o treinamento. Sim. Então, são produtos distintos, de valores distintos, que ocorrerão em períodos distintos. E se a gente pegar aí o pessoal da área tributária, né, que pode estar nos ouvindo aí, ele vai falar assim, quando você pega a venda, por exemplo, de um equipamento que tem garantia, tem instalação, né, tem o comissionamento do equipamento, a gente vai ver assim que, às vezes, na composição, por um viés tributário, a composição dos preços tem uma distinção. Exatamente. Vamos dar um exemplo? O cara que trabalha ali, que é uma empresa que vende produto para piscina. Sim. Mas ela também faz a instalação, a limpeza, tudo mais, né? E na nota fiscal ela emite o produto e o serviço ali na mesma nota fiscal. Sim. A tendência, tá? Não estou querendo dizer que isso é uma prática, mas é que ela vai colocar um produto menor e aumentar o valor do serviço. Porque a tributação é distinta, né? Exatamente. Sim, né? Então, a reforma tributária está vindo aí, né? E o pessoal está querendo o Leão está querendo abocanhar o pessoal de serviço. Filho, vai. O mercado de alguma forma vai se ajustar. O mercado se ajusta, isso aí não tenha dúvidas, né? Ainda nessa questão que eu estava comentando da parte de telecomunicações, né? Que tinha os combos e tinha os produtos individuais, né? Se a gente não tivesse essa especificação para você detalhar os produtos que você está vendendo, você pensa, lá em 2012 o faturamento era tanto, e você vai vir encaminhando para os anos atuais, o faturamento está caindo. Por quê? O produto de televisão hoje em dia não se usa tanto. Telefone fixo também não se usa tanto. Se não tiver essa abertura, a internet continua se utilizando. Então ela vai ser uma receita linear. Mais constante. Mais constante. Mas o seu faturamento continua caindo. Se você não tivesse essa abertura pelos produtos, você não entendeu o porquê. Onde está aonde está o problema. Né? Perfeito. Então veja aí a utilidade, né, da aplicação da norma. O que ela está preocupada? De fato, é prover, né, uma informação relevante para o processo decisório. Sim, mais refinada de detalhes, de informações, né? Tem quando a gente fala da terminação do preço, tem um aspecto relevante que já existia anteriormente, que está ligado à incerteza sobre o recebimento do valor. Tá? Então, na medida em que, né, você pactuou um preço com o seu cliente. Sim. Tá? Mas que tem ali uma dúvida de qual o valor que você vai receber, né, pensando ali no risco, né, de recebimento, né? Ajustar, né? Eu teria que ajustar o valor. Uhum. Tá? Então, mas como é que isso pode acontecer? Isso pode estar ligado a um risco de não recebimento. Vamos pensar aqui no risco do default, né? Do cliente não pagar. Sim. Claro que nesse contexto, normalmente as empresas olham isso para o conjunto, né? Você não imagina que individualmente um cliente vai deixar de pagar. Sim. Tá? Imagine preparando a contabilização contrato a contrato. Quando eu vendia, eu já imaginava que os caras não iam... Também para aquela venda forçada, né? O dia inteiro, sem nenhuma venda, eu ligava pro cara, você via que não ia dar mesmo ali, mas você dubava a venda do cara e ia embora. Aquela venda forçada. Então, aí tem um risco alto, né? Então, mas o empreendedor, né,
ou o vendedor numa consciência normal, ele não vende pensando que o cliente não vai pagar. Ele espera que pague, né? Espera que Ele pague, vai com essa expectativa que vai receber Aí, isso. olha só. Então, esse risco eu tenho que levar em consideração na determinação da receita que eu estou contabilizando. Sim. Por outro lado, né, eu tenho... outras coisas que eu deveria olhar? Às vezes eu posso ter lá um desconto, ter um bônus no preço por eu ter cumprido um determinado volume. E isso também deveria levar em consideração. Se eu tenho ali, estou vendo que há uma perspectiva positiva de eu ter que dar um desconto no preço, na hora do cara pagar, né, ou desconto no valor, eu já deveria estar reconhecendo esse ajuste. Mas aí tem um desafio que é mensurar esse ajuste, né? Então, concordo. Né? Que não é um negócio fácil. Não é, porque você vai ter que usar ali de estimativas, né? Aí eu vou brincar o seguinte, a gente falou um pouco de inteligência artificial, né? Sim. Então esse é um assunto que eu tenho procurado estudar e vou dizer assim, que é essa questão da estimativa. Tem um tópico que está tudo conectado. Inteligência artificial e estimativa está tudo baseado em estatística. Sim. Tá? Sim. Então, o pessoal aí que está estudando, faculdade, aí que odeia estatística, não deixa de lado não, porque é um assunto que é sem relevante. dúvida, é muito relevante. É relevante, tá? Vamos lá, quarto passo. Então, falamos do contrato, identificamos o contrato, obrigação de desempenho, conseguir alocar o preço, por mais complexo que seja, e agora eu tenho que alocar o preço no momento ali em que tem a obrigação de desempenho. Então, é a hora que eu pego o preço e procuro correlacionar o preço a cada obrigação de desempenho. Então, pensa na garantia. Quanto que do preço que eu deveria destinar para garantia? Sim. Quanto que do preço está ligado à entrega do bem? Esse caso da garantia é onde mais usa a estatística, né? Para poder estimar. Perfeito. Você fala que é o fatiar o bolo, né? Eu pegar o preço e vou fatiando por cada obrigação de desempenho. Sim. Né? Porque quando eu assumi a responsabilidade, falou que te dei uma garantia, eu falei, tem uma garantia sou Joy. Eu dei a garantia lá de 5 anos, 2 anos, eu assumi um compromisso com o meu cliente, né? Sim, então, né? Tem já registrado isso. É fato que, assim, tem alguns mercados, né, que essa garantia, do ponto de vista estatístico, ela é irrelevante, né? Então, o cara troca lá o produto, você vai... principalmente no varejo, o cara tem lá 7 dias, né, se eu não tiver... Isso aí é do consumidor, né? Isso é o russomano que faz isso aí, né? Ó, o cara fazendo jabá pro Celso aí. Aí, Celso. Ô, Celcinho, depois você dá uma força pro nosso amigo aqui. No final do dia, no final do podcast. Deixa o código do Pix aí. Então, mas é exatamente isso que a gente vai ter que considerar, falar, ó, como é que eu vou pegar aquele preço e fazer essa alocação? Sim, sim. Tá? Por isso que a norma está falando, alocar o preço a cada obrigação de desempenho. Perfeito. Numa situação normal, também é simples de alocar o preço à obrigação de desempenho. Preço, mercadoria, R$1.000. Qual que é a obrigação de desempenho? Entregar aqui na porta da minha empresa. Poxa, isso aí tava fácil, né? Tá tranquilo. Agora, vamos falar de um contrato complexo, de construção, né? Novamente. Então, olha só. Então, olha a lição que você está dando pra gente aqui, né? Falando de reconhecimento de receita. Quanto mais complicado for a operação da empresa, a tendência é maior da gente ter complicações ou desafios, né? No reconhecimento de receita. Sim. Tá? No supermercado, a vida é fácil, né? Entrou, saiu na padaria ali. Pegou, passou dinheiro, saiu a notinha. Paulão, quando faturava lá o sorvete lá, era tranquilo, velho. Agora, e numa situação em que você precisa pegar todo esse orçamento que você fez e começar a atribuir ali, a alocar no momento certo. Porque se segue o orçamento, beleza, mas quando começa a sair do orçamento? Tá, então quer dizer que é a hora de fazer algum ajuste, né? Então... Será que essa dificuldade toda que motivou o IASB e o FASB fazer o CPC junto? Eu diria que... Porque o único que fizeram junto foi esse, né? É o único. Posso estar enganado, mas o arrendamento também... Eu acho que tinha alguma coisa... Tem uma conexão. Eu não vou conseguir aí cravar agora, mas o CPC de arrendamento também
era para ser um projeto aí em conjunto aí também. Também é complexo, não é um CPC simplesinho também. Também, tá? Mas, de fato, né, Paulo, se olhar, por exemplo, pensar no SGAP, ele tinha lá várias instruções específicas por segmento. Sim. Como reconhecer a receita, né? E o americano, ele gosta ali de regras. De regrinha. Porque lá é sim ou não, né? Ou ou não é, né? Isso, ele gosta de pouca regrinha. subjetividade. Então, Sim. e pro FRS 15, pro americano, deve ter sido um belo de um baque, né? Cultural. Tá? É isso mesmo. Um belo de um baque cultural, né? Vamos lá, qual que seria o quinto passo? Eu acho que aí é bater o martelo, né? Reconhecer a receita. E avaliar. Você cumpriu ali a obrigação de desempenho? Tá? Sim. Na medida em que eu não cumpri, começa a aparecer algo, né? Um termo em inglês bem bonito aí, né? Que eu tenho que deixar travado ali, parado. Então é o famoso cutoff. O cutoff. Isso. Eu queria fazer um paralelo aqui daqui a pouco com essas... Que é o corte, né? E com os procedimentos que nós aqui no dia a dia, na auditoria, nós estamos acostumados. Então, beleza, identifiquei contrato, preço, tudo, obrigação de desempenho, vou reconhecer a receita. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre esse procedimento e outros da auditoria. Como no dia a dia, Paulo, lá, você que é auditor aí já há um bom tempo, quais seriam os principais para reconhecimento de receita? Assim, os mais usuais, né, os procedimentos é pegar o livro fiscal, cruzar ele com a receita contabilizada, né? Fazer o famoso receita versus CFOP. Tende-se a entender que tudo que foi emitido tem que estar na contabilidade, né? Perfeito. Então você tá olhando aí a questão, fala assim, pô, se o sistema de fato integrado, ele está ali funcionando, cumprindo o papel dele, né? Se afinal de contas você gerou uma receita para o leão tributar, né? Como é que isso está reconhecido na contabilidade? Sim. E se tem uma diferença, a gente precisa compreender, né? O porquê tem essa diferença. E aí tem um risco, né? Porque partindo pelo lado do empresário, o que ele quer mais ter? Né? Mais ter receita. É porque tem um bônus maior, né? Alguma coisa maior. Então a chance da receita estar sendo reconhecida maior é maior da minha chance do que você está reconhecida menor, né? Ou seja, a probabilidade aí A probabilidade é pesar mais pesada, né? Sim. Ela está super avaliada. Super avaliada, né? E aí tem um outro procedimento. Tem um outro procedimento que a gente faz também, que é a sequência de notas. A sequência de nota. Então a gente avalia ali. Puxa, qual foi a última nota que ele emitiu no ano? Tem uma sequência. Esse procedimento é bem simples, né? Se no ano anterior a última nota foi 99 e esse ano emitiu 100 nota, no final que é 199. Se tiver a última nota que emitiu 230, tem alguma nota ali que saiu, tá descompassado a sequência. Eu diria o seguinte, que esse tipo de procedimento tem um propósito, né? Por trás dele, a totalidade, né? Mas tem ali... porque pode ter uma explicação, né? Cancelada. Pode ter uma nota cancelada e tal, mas você está interessado em achar ali alguma suspeita de fraude, né? Então Sim. Você tem essa... Esse procedimento tem essa pegada, né? Sim. É um dos procedimentos mínimos, né? Mas tem um procedimento que você chamou a atenção aí, que é o cutoff, né? Sim. Então, esse procedimento, ele passa a ser bastante desafiador, né? Na execução dele. Porque imagine o seguinte, o trabalho de auditoria, normalmente, ele é executado depois do fechamento do ano, um mês, 2 meses depois, né? Às vezes até mais, né? Até mais. Como é que você vai ter certeza do que tinha lá parado na fábrica ou numa loja que tinha sido emitido a nota fiscal e que, por alguma razão, não tinha sido entregue? Você pode pegar o livro de entrada, de entrada não, pegar o livro fiscal mesmo de janeiro, por exemplo, e olhar se teve nota cancelada, né? Isso. Devolução. Devolução. Não é nota cancelada, devolução, isso mesmo. Devolução. Então, mas o que é uma coisa que a gente poderia pensar, assim, em um determinado momento do ano, passar lá na fábrica, na loja, para ver o que tem de material. E isso aí nós já vimos muito em inventário, né? Chega lá para fazer inventário, tem uma área isolada lá, material já faturado. Faturado não embarcado, né? Faturado não embarcado. Faturado não embarcado.
Poxa, Então, mas só que hoje até o auditor, no passado, ele até fazia bastante inventário no dia 31. é uma prática que não é mais usual, né? Porque hoje eu consigo, via sistema, né, compreender o seguinte, lá nos sistemas de logística da empresa, a nota tal, quando que entregou? Quando que o cliente recebeu? E em tese é bem simples, porque se é mercadoria, caixa, isso é um transporte... Pô, mas vamos lá, nós estamos no estado de São Paulo, Sim. né? Você emitiu uma nota fiscal para o Nordeste. No dia 30, 29, não vai chegar dentro do ano. Mas até aí... foi de avião, né? Transporte, né? Foi transporte aéreo. Vai de hub, né? Mas até isso a gente releva um pouco dependendo da materialidade, né? Mas vamos pegar um caso bem de capital, máquina de altíssimo valor, né? Você pega lá um equipamento que custa 3, 4, 5 milhões. Sim, um equipamento pesado, né? Pesado, de transporte difícil, logística difícil. Sim. Esse material, não vai, se ele foi faturado no final do ano... Aí cabe a interpretação do auditor, né? É o ceticismo. Você pega lá no dia 30, saiu lá 30 máquinas. Esquece. Por Não isso que vai acontecer. É um procedimento, em tese, até simples, que No rito normal, né? Foca ali do dia 15 de dezembro para frente. Ó, boa parte daquilo ali, se tiver faturado e o negócio do cliente é essa indústria pesada, pode ter cut-off, né? Sim. Cut-off é o corte, né? Ou seja, nós vamos identificar ali o que foi faturado, o que foi reconhecido de receita naquele exercício, mas que deveria ser reconhecido no exercício A gente pode fazer uma revisão mesmo, analítica, pelo livro fiscal mesmo de saída. Que você vê a volumetria de venda que está saindo todos os dias. Um gráfico simples ali já mata, né, o assunto. Porque, teoricamente, no final do ano, dependendo do negócio, você tem que vender menos. Porque é feriado, né? O pessoal sai de férias coletivas, geralmente. Então, seu volume de venda é menor depois do dia 15 de dezembro ali. Então, percebe assim, ó, que a gente, como... Primeiro, o contador, de maneira primária, ele tem que ter cuidado com o reconhecimento de receita e pensar assim, que ele tem que ter procedimentos para poder identificar essas circunstâncias de que, tudo bem, eu emiti a nota fiscal, né, e às vezes o sistema está lá configurado, né? Sim. Para fazer o lançamento contábil. Mas efetivamente eu entreguei? Sim, você cumpriu a performance? Porque não é só emitir a nota fiscal. Eu tenho que ver, se é um bem de capital, que você manda ele tudo picado pro cliente. Eu vou reconhecer essas notas picadas? Não vou. Aí o cara vai virar pra você assim, mas eu paguei. Mas o cliente pagou. Opa, se o cliente pagou, tá escrito lá na norma. Aquela obrigação com o cliente tem que ficar pendurado lá no passivo. Sim. E outra coisa, a questão, a performance do contrato era o quê? Era o produto chegar desmontado lá ou tá pronto para uso? Então, e isso daí é uma coisa que acontece, né? Então, vamos imaginar que você fabrica um determinado produto, uma caldeira, sei lá, um equipamento de irrigação, e aí você depende de outras situações. Sim. Não é você que faz 100% do negócio para estar funcionando. Você fabrica o equipamento, mas depende de alguém ir lá na obra... Para montar... Para fazer o chão ali, vamos dizer, né? Para meter o cimento de fato ali. Sim. Depois tem que trazer fiação. Ah, tá. Puxa, eu cumpri qual que é a obrigação de desempenho? É entregar, é deixar funcionando, mas e aí? Eu dependo de outras pessoas, cara. Não, então... Você vê que não é simples. Não é simples. Não é. E aí, né, quando você fala assim, eu dependo de outras pessoas, o cara fala assim, olha, mas eu já cumpri a minha parte. O meu cliente não fez a dele. Deixa eu reconhecer a receita, pelo amor de Deus. Mas por que o cara tá fazendo isso? Tem que olhar o fundo de pano, né, gente? Sim. E tem que entender também ali, né? Até o momento ali, puxa, é caso a caso. Será que ele não deveria de fato reconhecer? Porque e se o cara nunca mais... Se o cara abandona lá, e aí? Né? Mas aí tem... Em obra pública tem muito disso, cara. O cara não conseguiu terminar a obra, né? Parou lá. E aí, o cara não vai reconhecer a receita porque o ente público não fez a parte dele? Sim. Né? Então, mas nós falamos aí de um procedimento de auditoria para validar a totalidade da receita, a existência e para validar ali a valorização do negócio.
da receita? Quando a gente fala em valorização, né, a gente tem que pensar sempre num cálculo matemático, né? Porque está chegando num valor, né? Então, assim, eu olhar a nota fiscal, eu não vou testar a valorização olhando simplesmente o valor da nota e cruzando com o saldo contábil. Eu acho que a valorização tem que chegar no cálculo que chegou aquela origem, venda. A origem é o daquele racional. número. Qual que é o racional? O que entrou aqui de produto? Como é que você chegou nesse valor desse contrato? Dentro desse conceito, né, da valorização, a gente se conecta novamente ao risco que a gente tem de receber do cliente, tá? Porque eu fiz a valorização, vamos imaginar que eu fiz a valorização correta, né? Então o valor que eu faturei do produto tá de acordo com a tabela de preço, o cliente aceitou, tal, mas ele ainda não me pagou, porque tem uma condição de venda. Sim. Então a valorização eu tenho que olhar assim, puta, tem algum risco do cliente não me pagar algo ali, naquele produto, naquele serviço que eu estou ali entregando naquele exato momento para ele, que eu cumpri minha obrigação de performance, então aí pode ter uma necessidade de eu fazer algum ajuste. Sim. Tá? Então, o que eu queria que é importante a gente compreender, que a valorização ela é olhada de uma maneira ampla, não só pelo valor que você chamou a atenção, se aquele valor de venda daquele bem está correto, sim, porque tem ela uma tabela, está aprovado, mas entra pela dimensão também do risco, né? Expectativa do risco de não receber. Sim. Tá? Então, na perspectiva que a gente estava comentando aqui da auditoria, então o auditor precisa avaliar o risco de não recebimento. Sim. Mas eu sempre costumo falar o seguinte, que antes do auditor avaliar, quem tem que avaliar é a empresa, né? Sem dúvida. É para esse público que nós estamos falando, que são os contadores, né? Poxa, trabalha numa empresa de construção, aí você vai ter de avaliar ali a medição. Sim. Né? Sempre tem ali, né? Sempre vai ter um lastro da valorização. No caso do POC, você vai ter uma medição, vai ter uma forma ali de se mensurar. Mas eu acredito que nós chegamos completamos a situação aqui do CPC 47 em relação à mensuração e reconhecimento. E o que seria divulgação? Então, quais informações o mercado aprecia para esse caso aí de receitas? O que você, como investidor, gostaria de ver daquela empresa que você investe? Acho que a pergunta é justamente essa, né? O que o investidor gostaria de saber? Isso. Você que está vestido de investidor aí, Ferretti. Então, vamos lá, né? Puxa, eu faço um investimento numa determinada empresa baseado normalmente assim, exceto um investimento especulativo, mas eu faço um investimento baseado em alguns fundamentos de negócio, de perenidade, de rentabilidade, de aumento de volume, né? Perfeito. Então, puxa, eu faço um investimento numa empresa, vamos pensar num banco, né? Quais são as linhas de receita? Poxa, crédito, é um banco de varejo, né? O que ele tem mais ali? Então, eu quero entender quais são as fontes de receita. É uma indústria? Quais são as fontes? Quando o Paulo vendia lá o picolé dele lá, pô, o principal investidor era a mãe dele, né? Qual o picolé? Qual é o sabor que tá mais vendendo? Que qual tipo é a região, sorvete? né? A praça. Isso. Então, perceba o seguinte, que a gente tem que sempre... A tua pergunta-chave inicial foi: o que o cara gostaria de ver? Agora a pergunta é: as empresas fazem isso? Eu diria, a gente vai responder assim: quem está dentro de um nível de governança mais avançado, faz. Uma SED de capital aberto, ela faz até porque essa informação... exigido, né? Essa informação, ela pode até... Quando a gente fala de divulgação, muita gente já vem na cabeça, nota explicativa, né? Mas numa SA de capital aberto, uma empresa pública que divulga os números lá, ela pode não estar na nota explicativa, mas vai estar na carta da administração, no relatório da administração. Isso, você tem outros elementos que vão ajudar nesse aspecto da divulgação, né? O que o mercado quer entender. Sim. Puxa, eu investi nessa empresa por conta desses fundamentos. Sim. Esses fundamentos, eles estão mantidos? Né? Perfeito. Como é que está a volumetria, né?
do produto. Então é algo que a gente precisa assim, tomar bastante atenção como contador, né? De divulgar os dados. E vamos pensar, poxa, mas por que essa divulgação é importante? Tá. Você quer um nome bonito para isso? Quero. Reduzir a assimetria informacional. Olha só que coisa. Entendi. Ninguém entende nada. Tá demais não entendi hoje. nada. Não entendi nada. De onde você tirou essa? Isso é teoria, né? Assim, na teoria de finanças, né? Tem lá essa questão da assimetria. O que é o problema da assimetria? Então a gente quer ter a mesma informação. Sim. Né? Quando eu reduzo a informação assimétrica, a informação é igual. Então, comparativa, quero comparar né? a informação. E olha só, falando em comparação, quero ter algo que eu possa comparar com outras empresas do mesmo segmento. O mercado quer saber esse tipo de coisa para poder fazer, por exemplo, um valuation. Poxa, se você perguntar para pegar um analista de mercado, ele precisa disso tudo para poder fazer a modelagem. Sim. Né? Poxa, então qual é a linha de receita que mais vai crescer? Quanto que ela vai crescer? Se você pegar um exemplo simples, como é que você investe numa empresa que você não consegue entender o que ela vende? Você vai investir num negócio que futuramente não vai existir? Sim, você precisa ter segurança, tem que ter informação para esse pra você produto meter ele sua é grana ali, perene. entendeu? Porque assim, o dado normalmente que está aí divulgado é um dado financeiro, certo? Sim. É um dado financeiro, receita ali. Né? E a gente, o investidor precisa também ter uma dimensão de dados não financeiros, né? Principalmente relacionado à volumetria, localização, para que de fato, né, numa perspectiva ali de fazer um valuation, o cara começar a entender o que está acontecendo na vida real, né? Porque o valuation, né, o pessoal pode até falar aqui, vamos trazer, isso eu acho que é um assunto que a gente deveria trazer um especialista para falar aqui no podcast, hein? Anota aí, hein? Já está na pipeline. Tá. Então anota aí. A gente até... Não vamos fazer o convite aqui já, não. Vamos esperar um pouquinho, né? Tem uns nomes... Vai que o cara se sente intimidado aí, né? Não, mas spoiler, né? Mas onde eu quero chamar a atenção é o seguinte, o fato é que a informação está ali divulgada. Então eu dei publicidade, todo mundo está ali tendo a dimensão de como é que o negócio está indo. Então veja que tem um papel a ser cumprido, né? Vamos pegar uma empresa de minério, uma Vale do Rio Doce, por exemplo, uma Petrobras, uma empresa que trabalha muito com o internacional, né? Que tem muita exportação. Uma empresa que vai ter a receita dela totalmente afetada pelo câmbio. Sim. Você já pensou, então, se o cara não não faz a abertura lá, o quanto que é mercado interno, quanto que é mercado externo? Sim. Né? Sim. Então você fica vendido ali, né? Você não sabe a exposição. Exatamente. Não tem ideia. Então, quando a gente fala de divulgação, é esse contexto. E isso não tem um pouco da pegada do US GAAP? Tem. Que é apresentar a informação para o investidor? Né? No final, se a gente voltar lá no CPC 00 e no primeiro episódio mesmo, a gente fala muito sobre isso. Para que serve a contabilidade? Sim. Esse é o objetivo do podcast, que é clarear muita informação. O cara que está começando a estudar contabilidade, ele está pensando ali aquela informação, puxa, vou mandar informação para o fisco, vou apurar imposto. Não, a contabilidade é a base ali da análise empresarial. Sim, é um dispositivo para auxílio da tomada de decisão, né? Eu acho que no primeiro ou segundo episódio nós comentamos que não fizeram, ainda não conseguiram fazer outra ferramenta que não seja a análise de balanço para fins de estudar qualquer negócio. Eu pego qualquer negócio, como que eu vou traduzir isso como que eu vou saber se é bom ou não, se eu vou investir ou não? E a análise fundamentalista é baseada A própria inteligência artificial, ela não vai te dar essa resposta também. Ela vai te dar número. Ela não vai te dar se tá bom ou não. Perfeito. Sim. Ela vai pegar tudo que foi divulgado e vai traduzir em número, mas vai calcular índice mas a opinião quem dá é você. Perfeito. Por isso que no nosso dia a dia aqui de auditor a gente brinca muito, né? Fala assim, e aí, você investiria nesse cliente? O
que você acha? A visão do investidor, né? É fazer com que o auditor tenha a visão do investidor. O contador tem que ter essa visão do investidor também. Que ele tem muita visão do contábil dele, está tudo certo. Muito profisco, né? A controladoria está trazendo cada vez mais isso, né? Para o contador ele ter uma visão de dono, de investidor do negócio. Sim. Colocar no lugar do sócio, né? E começar a avaliar o negócio como se ele tivesse ali sendo o investidor daquele aquela pra você cliente. compraria? Você ia meter dinheiro aqui? Você compra ações dessa empresa? Perfeito. Não, então eu tenho que compartilhar informações que de fato, né, vão fazer diferença. Sim. Tá? É isso aí. Legal. Nós estamos encerrando aqui já? Eu acho que, puxa, abordamos todos os 5 passos, resumimos o CPC, né? Como comentamos no início, mudou algumas coisas ali em relação ao que era no passado, mas... no fim não mudou tanto quanto parece que mudou. A todos os negócios, basta você poder entender ali como que cada negócio atua. Perfeito. Então fica a dica aí, né? O pessoal que está nos acompanhando. Fundamentalmente, há uma necessidade de a gente entender o negócio. Né? Sim. Para fazer o reconhecimento de receita da maneira mais adequada. Legal. Pô, show de bola. Paulão, como que a turma te encontra aí nas redes sociais, LinkedIn? Paulo Felipe Ferreira de Camargo, acho que não tem segredo. No LinkedIn. Você tá no LinkedIn, no Instagram? Bom, Paulo Ferreira 12, também acha no Instagram. Legal. Você tá também no Facebook também? Rapaz, o Facebook eu parei de usar um pouco, viu? Olha lá, você vê. Tem muita publicação antiga minha, tem que excluir de lá. Olha lá. O pessoal da Meta tem que ficar atento, Como hein? que a turma te encontra nas redes sociais aí, no Instagram? No LinkedIn, pode se conectar lá, tá lá, Jefferson Barbosa, tá? Você vai me achar lá no LinkedIn. Também no Instagram, você pode colocar lá Jefferson de Paula Fernandes Barbosa, também vai me achar lá. Começa do inglês agora, né? Coloquei o nome inteiro lá. Eu coloquei o nome inteiro. Tinha um nome mais curto, pô? Não tinha, coisa de mãe, filho. Não vai reclamar que tá dando Beatriz. Não vai reclamar. Jefferson de Paula Fernandes Barbosa. E você pode encontrar também o podcast no YouTube, no Spotify, Contabilidade no Ar. Aqui é o Alexandre Ferretti, também me encontra no Instagram como Ferretti Evolução, no LinkedIn, Alexandre Ferretti. E esse é uma iniciativa da Evolução Auditoria e Consultoria. Faz o jabá aí, cara, tá liberado. Pô, vamos lá. Se você tem alguma situação, né, na sua empresa em que você sente dificuldade de alocar o preço, de fazer toda essa tradução do CPC 47 na prática, nós temos totais condições de te ajudar, principalmente aquela empresa que tem dificuldade de fazer o POC, né? Isso. Puxa, meu negócio é construção, contrato de longo prazo, como que eu faço isso? Você é auditado, né? Sim. Eu sofrerei uma auditoria, preciso me preparar. Você é auditado, é o medo, né? Nós temos aqui totais condições de te ajudar, te preparar para ser auditado e, inclusive, te auditar. Sim. Esse é um podcast patrocinado pela Evolução Auditoria e Consultoria, mas se você quiser juntar-se a nós aqui como patrocinador, fique à vontade. Né? Nós estamos à disposição. O objetivo é disseminar essa informação e fazer com que esse camarada da contabilidade ele tenha mais subsídio, né? Ele possa entender melhor, porque não é simples. Tem muita gente até que fala, né? Esse manicômio tributário, contábil, né? E de fato é bem, bem complicado. Bom, acho que eu queria também deixar uma mensagem aí, né? Conteúdos como esse é difícil de se achar na internet, né? Então, quem estiver assistindo, compartilhar, aproveitar esse tipo de conteúdo. Ver, rever, leva para sala de aula, se for o caso, ou leva para o ambiente de trabalho. Porque desde que eu entrei na contabilidade, sempre foi muito difícil achar conteúdo explicando mesmo o que é. Fala muito conceitual, lê CPC, ou coloca uns slides que... Débito e crédito. E assim, às vezes você assiste, mas você não entende. Perfeito. Ou você lê, você não entende. Aqui tá muito bem explicado. É isso aí. Então é importante aproveitar esse tipo Bem de lembrado, conteúdo. Paulão. Se você gostou, dá o seu like aí, deixa o seu joinha, compartilha com os seus camaradas aí de sala de aula, de escritório, de empresa.
E clica no sininho para você se inscrever e ter sempre essa informação aí atualizada contigo. E acompanhar aí os nossos episódios aí. Sim. Pessoal, fiquem com Deus Pessoal, aí. obrigado, até o próximo episódio.